Oi, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Começando o nosso dia aqui em Riga, capital da Letônia, meu 27º país. Estou muito empolgada em mostrar cada pedacinho dessa cidade incrível para vocês. Riga é a capital da Letônia e também a maior cidade de todos os países bálticos, que são a Letônia, Lituânia e Estônia. Em Riga vive 1/3 de toda a população do país, são 640 mil habitantes. O povo aqui fala letão, mas por conta da ocupação soviética durante muitos anos, muita gente também fala russo. Falando nisso, Riga foi fundada em 1201 e naquela época a Letônia era um país pagão, tranquilo e na dela. Mas aí já no começo do século XIII, a Alemanha veio para doutrinar e implementar o cristianismo, acabando que ocupou o país. Ao longo dos anos, a Letônia também já esteve sob domínio da Suécia e do Império Russo, que durou até 1917, quando o mesmo colapsou e dessa forma a Letônia pôde pela primeira vez decretar a sua independência. Durante os anos de 1941 e 1944, o país perdeu sua independência ao ser ocupado pelas tropas alemãs e logo após o final da Segunda Guerra Mundial, a Letônia passou a ser ocupada pela União Soviética. Esse caos durou até 1991, quando finalmente o país conseguiu sua segunda independência. Hoje, o país vem desempenhando um papel importante economicamente, culturalmente e politicamente para toda a Letônia. E é claro, atraindo viajantes curiosas como eu. Começando essa minha manhã de turista aqui em Riga para mostrar tudo para vocês. Eu estou agora em um parque que é lindíssimo. Eu não sei pronunciar porque tá em letão, então eu vou deixar o nome na tela, mas que vale muito a pena e fica pertinho do meu Airbnb, por isso que a gente tá começando mais slow aqui esse dia de turismo, porque eu passava inevitavelmente por esse parque e eu falei, por que não começar com ele, né? É aqui inclusive que também fica a National Opera e Ballet de Riga. Olha que gracinha de parque, todo cheio de flores, verde. E lá, ó, a National Opera, esse prédio lindíssimo. Infelizmente, enquanto eu tô aqui, não tá nada rolando. Inclusive tá dizendo ali, ó, que as peças voltam dia 18 de agosto. É bem um dia que eu vou embora. Mas tem muito espetáculo, concerto, balé, eventos incríveis. Então se você estiver aqui em Riga e quiser ter uma noite muito legal, eu indico dar uma olhada no calendário. Tem também como fazer só um tour aí pela National Opera e acho que pode ser um rolê muito bacana. Não sei, né? Eu sou apaixonada por ópera, já visitei em várias diferentes cidades que eu fui e adoro. Até a gente chegar em Old Town, a gente vai passando por este parque da ópera maravilhoso que tem um canal e ontem foi, na verdade, o nosso primeiro dia inteiro aqui e a gente comprou um passeio de barco através do Get Your Guide pra fazer esse rolê pelos canais e foi muito lindo ver a cidade por outro ângulo. Eu vou deixar ali na descrição o link pro passeio de barco, caso você queira, porque foi realmente muito bacana ter uma outra perspectiva de Riga. E também ontem a gente fez um walking tour que levou 2 horas, então eu já sei bastante sobre a cidade, porque eu gosto dessa vibe de no primeiro dia já fazer um walking tour pra entender sobre o país, sobre a cidade. Vocês sempre falam, Michelle, você estuda tanto? Sim, eu estudo bastante, mas eu também aprendo muito nos walking tours e eu também vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição, que foi comprado pelo Get Your Guide também, caso você queira fazer um walking tour quando estiver aqui em Riga, eu recomendo bastante. E do ladinho do parque fica o Monumento da Liberdade, que foi colocado aí em 1920 para comemorar a primeira independência da Letônia. Durante toda a ocupação soviética, o monumento recebeu outro significado, bem nada a ver, e as pessoas não podiam se aproximar, mas finalmente, no ano de 91, ele voltou a ser celebrado com a segunda independência do país. Todos os dias, 2 guardas se revezam na frente da coluna para protegê-la. Esse lugar é o ponto de encontro para diversas celebrações da cidade. Aqui também é a entrada para a cidade antiga, onde sempre tem movimento e o comércio. Falando em ser a entrada da cidade, o que toda a cidade medieval tinha na época medieval? Sim, uma fortaleza, muralhas para proteger a cidade. E aqui nessa parte onde logo quando você entra pela coluna da Liberdade e pega à direita, andando os poucos passinhos você já tá nessa parte aqui onde você ainda consegue ver o que
era a muralha, claro que foi reconstruída, né? Mas dá para entender mais ou menos de qual que era o nível da rua na cidade de Riga durante a época medieval, porque como a gente já sabe, já viu em outros vlogs aqui no canal, Praga, em cidades da Itália, as cidades, né, ao longo dos anos, elas tendem a ir aumentando um pouco seu nível de rua por diversas situações geográficas, econômicas, etc. Então aqui também eles, né, aumentaram esse nível de rua e dá para ver, inclusive, canhão da época que era usada para combater os inimigos que tentassem entrar na cidade. Então é como se daqui mesmo em diante tudo fosse a Old Town. Então dessa parte para dentro é a cidade velha. E esse atrás de mim, que é um prédio amarelo gigantesco, olha, vai até lá atrás, eram uns barracões dos suecos, porque como vocês viram lá no comecinho, né, dessa introdução do vídeo, a Letônia já foi ocupada por diferentes governos e enquanto os suecos estavam aqui, eles construíram esses barracões, essa segunda grande construção para proteger também a muralha, fizessem com que os guerreiros, os guardas ficassem aqui nessa parte de fora para dormir, para descansar, para morar, e do lado de dentro eles, né, protegessem a cidade como se fosse uma segunda proteção, uma segunda camada de proteção para quem tá ali dentro de Old Town. Até porque os portões, e a gente já vai conhecer um dos portões, um dos únicos portões ainda existentes dessa época, eram fechados sempre no pôr do sol, independente da hora que fosse, o sol estava se pondo, os portões fechavam e aí ninguém mais podia entrar ou sair da cidade antiga. Muita gente às vezes ficava de fora, quando era época de inverno acabava morrendo do frio, uma coisa absurda, mas muita gente também ia recorrer aos guardas suecos para ver se, esqueci de entrar, cheguei tarde, já fechou o portão, dá aí um sofazinho para dormir, uma almofadinha, é mais ou menos assim. Coisa legal de dizer é que a gente passou ali por uma torre, né, uma torre circular, como vocês viram, que também foi construída depois de algum tempo, durante a época que as originais já foram destruídas com tantas coisas que a Letônia já passou, mas é legal que eles construíram da mesma forma que foi utilizada durante outros tempos, e era a torre de pólvora, né, Tower of Powder, que em inglês, que era utilizada para guardar pólvora e mais tarde também foi usada como prisão. E aí ao lado dela fica esse prédio aqui, então dá para visitar a torre por dentro e também esse prédio aqui, que é um museu que fala bastante sobre a história da Letônia, não só sobre as guerras, mas também conta a história de Riga, da Letônia de forma geral, ao passar dos anos. Eu acho muito legal você visitar, até porque é gratuito. Ó, eu tava falando do portão pra vocês. Aqui é um dos gates, né, que dá entrada pra Old Town. E aqui no lugar colocaram 2 canhões. Não sei porquê, mas tem 2 canhões apoiados aqui na parede. E agora a gente entra, então, em Old Town oficialmente. Essa aqui é considerada a rua mais estreita de Riga. E tá balançando aí um pouco, porque é tudo de pedra, muitas delas muito antigas, centenárias. Então, para andar por aqui tem que ter um sapato confortável, teninho no pé sempre. Mas olha só, essa é então a rua mais estreita da cidade. Ela é conhecida como a Rua do Barulho, porque se alguém tentasse, né, a gente acabou de passar então pelo portão. Se alguém tentasse entrar na cidade, por essa rua estar tão próxima ao portão, às muralhas e tal, ela era a primeira a ouvir todo o barulho dos guardas e avisando a cidade e tal. Então essa rua costumava ser bem barulhenta naquela época e acaba também sendo a mais estreita da cidade. Hoje em dia fizeram murais aqui com várias coisas, muitas assinaturas dos 2 lados das paredes, veja só. Tentando falar em letão, trox no Yela, alguma coisa assim. Eu sei que Yela significa rua, aprendendo com Michelinha.
Eu tava com fome, então parei em um lugar muito gostoso de brunch, encontrei um breakfast burrito vegano sensacional e o preço estava bem ok. Um café com leite de aveia mais um burrito deu 12 euros e eu amei. Agora vamos seguir nosso passeio por Riga Old Town e vamos visitar a Dome Square, que é a praça principal da cidade, que tem em toda a cidade europeia, que é claro vai ter a Catedral de Riga. Eu já tô vendo ela daqui, é gigantesca. Essa é a Catedral de Riga, também conhecida como Catedral de São Tiago. Ela possui uma mistura de arquiteturas, já que sua construção teve início no século XIII e só terminou no século XVII. Eu não entrei, mas o interior da igreja é conhecido pela sua beleza e por abrigar um órgão de 1601, um dos mais antigos do mundo. E a catedral fica na Dome Square. Essa praça e ponto central de encontro na cidade conta com diversos prédios importantes, como a atual sede de rádio do país, além de cafés e lojas locais. A história conta que essas marcas de paralelepípedo feitas no chão demarcam antigos prédios que aqui estavam, antes desse espaço todo ser transformado em uma praça. É aqui também que fica a placa declarando que todo o centro histórico de Riga foi declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco. E uma outra praça muito famosa em Riga é a Rathausplatz, que é a praça da prefeitura, inclusive é este prédio belíssimo que está atrás de mim. Tem essa carinha de até ser um pouco velho, mas por conta de todos os bombardeios e guerras, conflitos, tanto Primeira Guerra Mundial quanto Segunda, tiveram que reconstruir a maioria dos prédios de Riga, mas a reconstrução foi feita respeitando a arquitetura original, então ela continua assim belíssima e é aqui que está o prefeito da cidade. Ainda aqui na praça, além da prefeitura, temos outras coisas, como esse prédio aqui do Blackhead Building, o prédio das cabeças pretas, que tem uma história bacana, eu já vou contar pra vocês. E no meio temos essa coluna de Holland, a mesma coluna que eu não sei se vocês lembram, mas a gente viu lá em Bremen. Essa é uma representação de um herói lendário e um símbolo duradouro da liberdade e autonomia da cidade. A estátua, que data do início do século XVII, retrata Roland, um cavaleiro lendário da corte de Carlos Magno segurando uma espada e o brasão de Riga. E esse, logo atrás da estátua, é o Prédio das Cabeças Pretas, um dos cartões postais mais emblemáticos de Riga, que conta a história comercial e cultural da cidade ao longo dos séculos. Esse edifício renascentista, com sua fachada ornamentada e características bem distintas, foi construído originalmente no ano de 1334 e era sede de uma fraternidade de comerciantes e mercadores. Escolhi entrar, pagar 7 euros para visitar por dentro o museu do Black Hats. Vamos ver primeiro essa parte subterrânea. O museu narra a trajetória da cidade e do país através de uma linha do tempo e muitas fotos, mas também oferece uma visão das ricas tradições da Letônia, seus hábitos e costumes. Meu Deus, o cagaço que eu ganhei aqui, ó. Tem um manequim aqui atrás. Meu Deus, o cagaço que eu levei. Não, sério, dá muito medo. Olha isso aqui. Primeiro que estamos numa vibe essa, né? Bem sinistra. Uma vibe sinistra, que tem uma escada que não leva pra nada. Aí do nada eu olho pra cá e pá! Essa sombra aqui minha, nossa senhora. Que susto!
legal! No segundo andar a gente consegue vir para um terraço e ter uma vista mais ou menos alta da praça e fica mais próximo de todos os símbolos que tem na fachada do prédio de Blackheads. Bem interessante, achei que valeu a pena. Olha lá as estátuas, suas representatividades, o relógio lá em cima, tão bonito. Muito bonito, muito bonito. Em um outro museu na praça da prefeitura que vale a pena visitar, esse atrás de mim, esse prédio aqui, todo quadradão pretão, que é o Museu da Ocupação da Letônia, que conta todos os 50 anos de história, mais de 50 anos de história, desde a primeira ocupação da Rússia, depois a ocupação alemã e depois da Segunda Guerra Mundial, a ocupação da União Soviética até 1990, quando finalmente, em 91, a Letônia conseguiu sua independência. Então esse museu, se você quiser saber mais sobre a história do país, tem que estar na sua lista. A praça da prefeitura ficou bem aqui atrás de mim e agora vamos visitar a St. Peter's Church. Eu sinto que toda a cidade europeia tem uma St. Peter's Church, mas essa é muito especial porque lá do topo a gente consegue ter uma vista 360 da cidade de Riga. Eu tô bem empolgada para ter essa vista. Antes da gente dar uma olhadinha na vista, deixa eu te contar que essa igreja de São Pedro é um dos pontos mais visitados da cidade e suas origens remontam ao século XIII. A igreja passou por várias fases de construção e renovação ao longo dos séculos e por isso mistura diversos estilos arquitetônicos. Antes da Segunda Guerra Mundial, a sua torre era o mais alto edifício de madeira da Europa. Após o incêndio, a sua torre precisou ser reconstruída em ferro e permite que turistas e locais tenham uma vista de mais de 120 metros de altura. Nos anos 70, um elevador foi instalado, levando todos até o topo, o que facilita muito a visita e a vista lá do alto é realmente muito linda. Começando o segundo dia em Riga e eu estou aqui na frente da Catedral da Natividade de Cristo, uma igreja ortodoxa russa que foi construída em 1870 e pouco. E aí durante a ocupação alemã ela foi convertida pro cristianismo, né, o catolicismo, e aí depois, quando a União Soviética tinha tomado a Letônia lá pelo ano de 1960, a União Soviética transformou esta belíssima catedral ortodoxa em um planetário. A partir do começo dos anos 90, quando a Letônia conseguiu de volta sua independência, ela voltou a ser um templo religioso, assim como nos seus primórdios. É uma igreja incrivelmente linda. Eu tava entrando e eu tava filmando, aí logo eu vi que tinha uma plaquinha que não podia filmar, então eu respeitei. Tinham pessoas que estavam fotografando e tal. Eu acho um saco quando, tipo, sabe? Tá dizendo pra eu não fazer? Por que você tá fazendo? Então eu vou botar algumas fotos na tela do que eu encontrar do interior dessa igreja, que é toda pintada à mão, toda colorida, cara, cheia de detalhes. Eu fiquei algum tempo lá dentro, meditando, agradecendo. Vocês sempre me perguntam, né, se eu tenho alguma religião e tal. Não especificamente, eu gosto de aproveitar esses momentos dentro de templos religiosos pra me conectar um pouco com a minha espiritualidade, e foi muito gostoso esse período que eu fiquei lá dentro. É uma igreja que é super vazia, super silenciosa e vale muito a pena visitar. Eu adorei essa experiência diferente, nunca tinha entrado numa igreja assim. Ainda no mesmo parque da igreja que eu acabei de mostrar para vocês, temos o Museu de Arte Nacional da Letônia, que abre às 10 da manhã, e vamos lá ver o que tem nos esperando por lá. O museu possui 3 andares de exposição. O primeiro andar proporciona uma jornada pela criatividade e a mente dos artistas da Letônia. Arte contemporânea, moderna, fotografias e obras cheias de expressão e história. O prédio do museu é a coisa mais linda, e para ir para o segundo andar a gente sobe essa escada belíssima. E por lá encontramos obras do país em 3 diferentes séculos, começando pelos anos de 1700 até 1940. Que museu incrível, eu amei. Passei quase 2 horas lá dentro e indico
indico muito, foi 8 euros, mas tem desconto para estudante. Eu amei, amei, amei. É lindo ver como o povo, um país inteiro, se comunica através da arte, sabe? Politicamente, socialmente. Foi sensacional. Coloquei óculos de sol porque esta Riga está ficando calorada, bastante sol, céu azul. Aprende Berlim, eu tô muito feliz. E também fiquei feliz porque eu fui em um restaurante, que eu não vou saber pronunciar, mas todinho vegano, delicioso. Tava no Happy Cow, aquele aplicativo que eu sempre uso pra encontrar restaurantes veganos. E eu comi uma salada super barata, tipo assim, todos os dias eles têm algum prato diferente. Comi um salgado lá de queijo vegano e de sobremesa uma cheesecake de tofu que tava sensacional. Então tava muito, muito bom, fiquei felizinha. E agora eu vim fazer minha digestão andando 10 minutos do restaurante até a Albert Street, que é uma das ruas em Riga que tem mais prédios de Art Nouveau. Algumas coisas pela qual Letônia é conhecida, além do Black Balsam, né, o bálsamo negro, que é uma bebida à base de 24 ervas e 45% de álcool, que tá aqui nesse país, todo mundo bebe com drink, bebe sozinho, bebe até com leite. Uma curiosidade sobre Riga, na Letônia, é que este é o lugar onde se concentra a maior quantidade de Art Nouveau, ou seja, prédios em que foram construídos e decorados com todos os detalhezinhos da Art Nouveau. Isso porque no final do século XVIII, começo do século XIX, a cidade foi melhorando economicamente e aí para comemorar, né, para mostrar toda essa riqueza, a galera foi construindo seus prédios em Art Nouveau. Aqui na cidade são mais de 800 prédios neste estilo arquitetônico. É maluco, tem até museu de Art Nouveau e a gente vai lá daqui a pouco. Mas agora deixa eu te mostrar aqui a Albert Street e todos os detalhes dos prédios que eu tô vendo. Eu tô falando também de outras ruas em Riga, onde dá pra ver diferentes prédios, não só esse da Alberta Street. Entrei no Museu de Art Nouveau. Olha o mapa com tanto de prédio de Art Nouveau que tem aqui. Muito no centro da cidade também, que é aqui, Old Town, aqui é onde a gente tá mais ou menos agora. Tem vários lugares. Que legal que embaixo você pode criar o seu próprio diploma em Art Nouveau. Aí você escolhe a margem, o centro, o background. E eu fiz o meu. Olha que belezinha. Research Art Nouveau Ornaments. Tipo de coisa que eu vou colar no meu diário. Desse lugar. É muito lindo. Uau! Esse prédio é muito bonito. Eu amei, eu tô amando. Lá embaixo a gente viu um apartamento do começo do século XX. Amei!
O museu foi bem pequeno, mas interessante, falou bastante sobre arquitetura em Riga, teve um vídeo legal de uns 10 minutos também explicando. Aí a gente entrou dentro de um apartamento, se sentiu como se estivéssemos em um apartamento Art Nouveau no século XX. E aí agora eu tô no verde do parque, andando até o nosso próximo destino. Riga é cheia de coisas lindas, museus. E eu tô mostrando aqui 2 dias inteiros, mas se eu puder te indicar 3 inteiros, eu indico, porque essa cidade surpreende muito, tem muito lugar fofo, muita coisa legal pra fazer, andar com calma. Ai, tô apaixonada. E eu ganhei €1 de desconto porque eu tenho meu Riga Pass, que é um pass que custou aí, acho que €10, €12, e dá desconto em vários museus, dá várias atrações de graça, aquele ônibus hop-on, hop-off, tour guiado. Tem umas coisas inclusas, eu vou deixar o link na descrição pra vocês verem, mas é muito bacana. Cheguei novamente em Old Town, a cidade antiga aqui de Riga. E algumas coisas sobre a cidade que talvez eu não tenha falado. A moeda aqui é o euro, na Letônia. As pessoas são muito simpáticas, muito queridas, muito hospitaleiras. Me tratam super bem, tipo em restaurante, em loja, enfim, sabe? Achei eles muito legais. E todos falam inglês super bem, então não é um problema você não saber letão. Eles estão acostumados. Inclusive, grande parte da população também fala o russo, né? Por causa da ocupação russa que aconteceu aí até começo dos anos 90. Então fica tranquilo, que você vai se virar muito bem com o inglês aqui. Chegamos aos prédios Três Irmãos, que assim como as Três Irmãs de Tallinn, são prédios onde é possível ver a evolução arquitetônica da cidade ao longo dos séculos. Cada uma das casas foi construída em um século diferente. A da direita, branquinha, é a mais antiga, do século XV. A do meio é a irmã mais bonita, construída no século XVII. E por último a caçula, que também é a mais estreita e data o século XVIII. É possível entrar na casa do meio para entender mais sobre as construções não só dessas, mas de toda a Riga, mas o que eu gostei mesmo foi do quintal charmoso que fica atrás delas. Agora é inevitável não reparar nos muitos prédios de Art Nouveau aqui mesmo pela cidade, por Old Town. Vários prédios lindos, lindos, lindos. E falando em prédio, olha esse amarelo aqui. Vocês estão vendo alguma coisa diferente nele? Essa é a Cat House, um dos prédios mais fotografados da cidade por causa dos gatinhos que estão aí na ponta do telhado. Mas não só porque eles são super fofos, mas também porque esse edifício carrega uma história no mínimo engraçada. Além da conta que o comerciante dono desse prédio tentou entrar em uma das associações de comércio da época, que inclusive ficava do outro lado do seu edifício, e foi reprovado. Para mostrar sua indignação, ele colocou os 2 gatinhos com o bumbum virado para a associação. O pessoal de lá ficou tão ofendido que processou o comerciante e ele então precisou girar os gatinhos e deixar a bunda deles para dentro do seu prédio e não mais olhando para a rua. Esses foram os meus 2 dias em Riga. Uma coisa que eu queria deixar aqui é sobre o transporte público, que foi super tranquilo de usar do aeroporto até aqui. Dentro da cidade eu só andei, não usei um transportezinho público, eu acho que só mesmo o ônibus 22 para ir e voltar do aeroporto, que custa €2 inclusive. Mas no mais, a cidade é muito gostosa de fazer a pé, super plana, tranquila. Agora no verão tá a coisa mais linda. Eu tô inclusive aqui embaixo de uma sombrinha pra me poupar, não é mesmo? Mas eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você chegou até esse momento, comenta um gatinho pra eu saber que você assistiu até aqui, em homenagem ao prédio com os gatos lá na ponta. E não esqueça de recomendar o meu canal pra algum amigo, alguma amiga, um irmão, namorado que goste de viajar, que goste de vida no exterior, porque isso me ajuda bastante e vou ficar muito feliz. Não esquece de deixar o like nesse vídeo, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau!